motivado por problemas na pista, vai ser investigada pela Polícia Federal por determinação do presidente Lula. O presidente quer saber se houve irregularidades nas reformas realizadas recentemente aqui em Congonhas. A pista principal do aeroporto foi liberada para pousos e decolagens no fim do mês passado. José Roberto Burnier. O ministro da Aeronáutica, Junichi Saito, e o vice-presidente da República, José Alencar, vistoriaram a pista de Congonhas. O presidente Lula pediu rigor nas investigações. Esse inquérito vai verificar se a pista foi entregue de maneira adequada. Isto não é uma acusação a nenhum ente público, mas é uma precaução do presidente para que tudo seja absolutamente esclarecido. No ano passado houve 3 derrapagens. Este ano as pistas principal e auxiliar foram reconstruídas. Depois de 5 meses, a Infraero entregou a obra, sem o grooving, as ranhuras que ajudam a escoar a água e a aumentar a aderência ao asfalto. Na época, o superintendente regional da Infraero disse que isso não seria problema. A pista está em condições de operação e nem todas as pistas têm grooving. Ela, na realidade, é uma coisa auxiliar até. Como não é um período de chuvas, você tem uma tranquilidade na operação. Depois que a pista foi reaberta, não houve nenhuma reclamação dos pilotos com relação à segurança nos pousos e nas decolagens. Isso enquanto o tempo esteve seco. Uma gravação feita na segunda-feira, um dia antes do acidente, revela que foi só chover e a avaliação de quem opera aqui em Congonhas mudou. Parque 2422, confirma as condições da pista. Escorregadia, 2422, dando trabalho. Numa das gravações, o alerta para um erro que poderia ser fatal. Tiro de pouso na 35 esquerda, vai livrar na última lá, senhor? Firma, taxiway Charles também está interditado. Tocar mais adiante então, Branco. Cuidado para não tocar muito adiante, que a pista está escorregadia. O Jornal Nacional teve acesso à informação de que também na segunda-feira, um avião da TAM teve dificuldade para frear. O piloto teria dito à torre: tomamos um susto, a pista está muito escorregadia. O incidente foi oficialmente errado. 4 horas mais tarde, a pista fechou por 3 minutos para uma checagem da Infraero, que concluiu que não havia lâmina d'água. As conversas foram gravadas pouco depois de um avião da Pantanal quase sofrer um acidente. Ele derrapou e só parou na grama. Para este engenheiro de controle de acidentes, as ranhuras são importantes. Mas, mesmo com elas, o avião da TAM, segundo ele, não teria parado. Conforme nós vimos nas imagens de outras derrapagens, né, ele se arrasta pelo chão. O avião ali não se arrastou pelo chão, ele pulou. Talvez o acidente tenha acontecido por outra razão, mas com certeza uma coisa, a ranhura teria aumentado o coeficiente de atrito daquele avião, dos aviões pousando em Congonhas. Deveria haver uma redução do número, do volume de tráfego aqui desse aeroporto. E isto é que o governo do estado e a prefeitura desejam. Sobre as informações de que teria havido outro incidente com um avião da TAM na segunda-feira, o superintendente de engenharia da Infraero, Armando Schneider Filho, disse que nenhuma medida foi tomada porque não teve conhecimento do fato. A lista dos nomes das vítimas da tragédia em Congonhas você encontra na página do Jornal Nacional na internet. Daqui a pouco, a crise do setor aéreo brasileiro, a preocupação de quem mora ao lado do aeroporto de Congonhas e a dor de parentes das vítimas da maior tragédia da aviação brasileira. Edifício vizinho do aeroporto de Congonhas e do edifício da TAM Express atingido ontem pelo avião da própria companhia. Parentes dos passageiros viveram o tormento da desinformação no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Quando a tragédia foi confirmada, o temor se transformou em desespero. Rosane Marchetti. Voo 3054. A primeira hora de uma longa noite de angústia começou assim. Quem fez isso aqui? Quem fez isso aqui? Quem fez isso aqui? Vamos lá! Eu quero saber! Tem gente morrendo no coração de São Paulo. Nem a TAM, nem a Infraero davam qualquer informação sobre as vítimas. Pelo amor de Deus, cara, informação. É só o que a gente precisa, cara. Os parentes foram levados para uma sala reservada. Dá pra ser íntegro, para dar o nome do Não estão dando informação nenhuma. Quem não está dando? O pessoal lá dentro. A polícia militar foi chamada. Não dão uma informação decente e ficam tratando a gente como se nós fôssemos criminosos, sabe? É vergonhoso o que está acontecendo. Tudo o que os parentes queriam era saber quem estava a bordo do voo 3054.
Até afirma que não liberou a listagem porque ela não tem certeza de quem estava no voo. Gente, pra que check-in? Pra que tu entra lá e faz um check-in? É óbvio que eles sabem que está no voo. Passava da meia-noite, quando os parentes embarcaram num ônibus e foram levados para um hotel, onde a lista seria divulgada. Joguete com a gente, vai para o auditório, vai para casinha e notícia nenhuma. Mas nada. Vocês estão aguardando a lista? Não tem previsão ainda, a gente vai aguardar aqui com eles. Tem que ter senso de responsabilidade. Um monte de gente aqui esperando notícia de seus familiares e ninguém traz nada. Quantas horas a senhora está esperando? Acho que é 6 horas nessa coisa, né? Quem a senhora tem no avião? A minha filha grávida. Se Deus quiser, ela está naquele avião que está lá em Curitiba. Eu não sei o que vai acontecer agora, sei qual o procedimento que vai ser tomado, como que eu vou chegar até o meu filho. Os primeiros nomes de vítimas foram divulgados por um programa de rádio. Só por volta da 1h30 da manhã, funcionários da TAM leram a lista de passageiros. Depois do desespero, a dor se fez silenciosa. Entre os passageiros, o ex-presidente do Internacional e atual advogado do Corinthians, Paulo Rogério Amoretti Souza, o diretor do SBT no Rio Grande do Sul, João Roberto Brito, e o deputado federal pelo PSDB gaúcho, Júlio Redecker. Pela manhã, no aeroporto Salgado Filho, tristeza estampada em cada rosto. Desculpa, gente, desculpa. Quem que tu perdeu? Não sei quem é a minha esposa. Durante todo o dia, parentes embarcaram para São Paulo em voos disponibilizados pela TAM. Na bagagem, documentos que possam ajudar na identificação. Mas um momento difícil na história dessas pessoas que agora só querem trazer de volta para casa aqueles que perderam. Essas cenas de dor, de tristeza, de indignação na madrugada se repetiram aqui em Congonhas. Veja na reportagem de Graziela Azevedo. O abraço solidário na hora da dor. Em Congonhas, parentes buscam informações. São momentos de desespero e angústia para quem nunca imaginou estar tão perto de uma tragédia. Eu estava aqui na hora do acidente. Estava esperando ele. Fazer o quê, né? Carmen perdeu as filhas Júlia e Maria Isabel e a mãe que viajava de férias com as netas. A minha mãe era apaixonada por elas, fazia tudo por elas. Outra mãe perde as forças ao saber que os filhos de 12 e 17 anos nunca mais chegariam. Depois da confirmação dos nomes, os parentes das vítimas enfrentam o doloroso calvário da identificação dos corpos. 86 pessoas foram trazidas para este hotel em São Paulo, onde recebem assistência médica e psicológica. Boa parte veio de avião de Porto Alegre, trazendo documentos, fotos, fichas médicas e histórias daqueles que perderam. Eliane tinha 33 anos e 2 filhas pequenas. O pai dela esperava no aeroporto. Caiu um avião da TAM e bem na hora que estava para chegar o voo dela, tocou no coração. Foi o voo da minha filha, e realmente foi. Funcionários do IML recolhem as informações sobre as vítimas, uma tarefa dura demais. Caberá à tia identificar o sobrinho. Os pais moram em Mato Grosso, já sabem, estão transtornados, sem condição de vir até São Paulo para fazer a identificação. A Aline era aeromoça e tinha medo de Congonhas. Falava que era o mais perigoso, os outros ainda tinham mais condições. É por causa da insegurança aérea que a tia de Michele, outra vítima, manda um recado. Para as autoridades tomar vergonha na cara e começar a fazer alguma coisa para esse país ir para frente. As pessoas que moram aqui em volta, os vizinhos do aeroporto de Congonhas, estão apreensivos. Eles viram de perto, mais uma vez, uma tragédia acontecer quase na porta das casas deles. Veja na reportagem de Neide Duarte. São Paulo está quase sem cor. Os bombeiros parecem sombras entre escombros. Atrás de nuvens estamos nós, espiando. Estamos distantes, mas somos todos vizinhos. Medo de você perder sua família, os bens que se vão, mas os filhos, quem você ama. E mesmo que não sejam as pessoas que você ama, são seres humanos. Quem não chorou, não
não sentiu a dor dessas famílias. Os vizinhos mais próximos ao acidente tiveram que deixar